Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. Eu sou o Lucas Parra. E hoje voltamos aos mitos de heróis. Boa. Vamos falar de Chimera and Bellerophonte. Como é que é, Lucão? Nome chique. Chimera Bellerophonte. Bellerophonte ou Bellerophon? Vamos decidir isso antes. Tem os dois, então pode ser qualquer um, né? Então tá bom, vai. Eu vou usar Bellerophonte porque eu sempre uso e eu sei que você sempre usa o outro. Testar a mente do pessoal aí. Cada um usou o que quer e tá bom. Então tá, legal. Então Bom, voltamos pros mitos. Antes da gente começar então, vamos aos nossos patrocinadores oficiais do Zeus Me Livre Oficial. Então não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, YouTube e no... Esqueci o nome, olha só que coisa. O Spotify ou qualquer outra ferramenta de streaming que vocês tiverem preferência. A memória tá meio fraca aqui hoje, mas a gente pega no tranco, relaxa. Eu fiquei assim, falei, o que era mesmo? Não lembro. Então não esqueçam de deixar seus comentários, deixar seu like, seguir a gente e recomendar para seus amigos e colegas que vocês acham que tem um interesse ou em mitos ou em psicologia também, né? A gente fala muito da parte psicanalítica da coisa. Tá vindo muita surpresa por aí, né, Lucão? Porra, bastante coisa. A gente tá fervilhando de ideias, só precisamos de tempo pra fazer todas elas. Então quanto mais gente curtir, mais... daqui a pouco a gente consegue monetizar mais, né? Aí a gente vai ter mais tempo pra incentiva fazer. a gente também, né? Chorão, né? Pedinte do caramba. Ai. Quem não chora não mama, né? Então É isso aí, mano. faz parte. Então, Vamos ao mito? bora pro mito. Beleza. Bom, começando aí com a história de Bellerophon. Onde? Tem poucos detalhes aí sobre as origens dele, mas basicamente a história dele começa com ele sendo exilado de onde ele morava, porque ele cometeu 2 assassinatos. Primeiro, ele matou Belero, o que daria então o nome dele, porque Bellerophon ou Bellerophonte seria então o assassino de Belero. E também tem algumas versões que falam que ele também matou o próprio irmão. E aí que por isso ele teria sido exilado de onde ele morava. E aí ele foi buscar exílio na corte do rei Preto. Só que chegando lá, ele foi bem acolhido, recebido. E a esposa do rei Preto, a Anteia, né? Chega. Anteia. Ela se encantou com o nosso herói Bellerophon. E começou assim. Caralho. Ela começou a se engraçar pro lado de Bellerophon. Só que ele, sendo o nosso grande herói aí do mito, sendo muito íntegro, ele, sabendo que ela era casada, não caiu e não deu bola pra ela. Só que aí ela ficou chateada, né? De não ter conseguido. Ficou boladona. E começou a mentir pro rei, falando que, na verdade, Bellerophon que tava dando em cima dela. E provocando, então, a ira do rei. Só que tinha um costume aí antigo que, se você receber um convidado, né? Matar qualquer um que seja convidado, né? Que você recepcionou na sua casa, seria algo que traria azar. Então ele não podia matar Bellerophon, porque já tinha recebido ele na corte dele, né? Então qual que é o grande plano, né? A sacada para se livrar de Bellerophon? Ele decidiu então enviar Bellerophon pro reino do sogro, ou seja, o pai da Anteia, e pedir pro sogro dele matar o Bellerophon. Só que teve um plano genial, né? Só teve um pequeno problema. Sogro, velho, caralho. O único problema é que Bellerophon chegou na corte do rei Iobates,
que é o nome do pai da Anteia, antes de chegar a carta que explicava a situação e pedia pro Iobates matar o Bellerofon. Então ele também foi decepcionado como um convidado. E aí Iobates se viu na mesma situação de não poder matar Bellerofon, porque senão ele ia trazer maus agouros pro reino dele. E aí qual que foi a solução dele então? Ele decidiu mandar Bellerofon para uma missão impossível e que de certa forma iria garantir a morte dele. Sempre assim. Sempre assim. E aí, essa primeira missão que ele deu pro nosso herói foi o quê? Enfrentar e matar a Quimera. Só isso. Só Simplão, isso. simplão. Então, para quem não saiba, a Quimera ela é um monstro mitológico, filha de Tifão. Acho que a gente já falou de Tifão, né? Aquele que deu um pau em Zeus. É Essa a verdade. esse mesmo. Aquele titã monstruoso. Episódio 3 ou 4, acho. Então, nada menos do que filha de Tifão. E aí era um ser que era metade leão, metade cabra, metade cobra, sendo então um monstro e meio. Não serpente. Vem rolar com cobra e serpente de novo, não. Exatamente, você entendeu. Em algumas versões alada também, e em outras versões cuspindo fogo. Bom, até agora, qual que é os rolos aí que você vê? Então, né? Tô vendo um monte agora de rolo. Sim, acho que lá do começo, a primeira questão, ele ganha um nome justamente pelo fato de que ele mata uma pessoa com aquele nome, né? Bellerofon, o Bellerofonte é o que matou Belero. Matou Belero, matou o irmão dele, né? O irmão de Bellerofon, né? E quando ele é recebido na corte do Rei Preto, tem um lance lá que ele é purificado e considerado um herói. Então essa parte eu acho interessante porque ali é como se ele recebesse uma espécie de iniciação que diz, você é um herói. Né? Herói, aquele que vai buscar a consciência. E de fato ele é um herói porque ele em si é filho de Poseidon com... Não vou lembrar o nome da mãe dele agora. Cara, acho que não. Teminha, alguma coisa assim. Calma aí que eu... Peraí. Fala o nome da mãe dele? Eu não lembrava disso, não. Eurímide. Boa. Acabei de colar aqui, Eurímide, que é uma mortal. Então, de certa forma, ele é um semideus, um herói. E aí, ele tem essa consideração, então. E aí sim, você vai lutar pra conseguir a consciência, a expansão da consciência. Herói agora. E aí o feminino começa a tentar, né? Na realidade, ele não dá muita atenção ao feminino, o que já nos leva a ter um certo entendimento de que o feminino é algo que ou ele recusa enxergar, né? É isso, na realidade não tem nenhuma outra coisa, não. Ele na realidade se recusa a enxergar e aí ele é inconsciente para isso. Então, assim, ali a esposa do rei tenta seduzir ele não quer, o que o feminino faz? Você não vai me enxergar, você vai ver de alguma maneira. E aí começa uma certa tragediazinha ali. Que ela diz. E é o que vai impulsionar ele na direção do que ele tem que fazer. Logo em seguida, ele chega lá na corte do outro rei, numa puta lance de sorte. Ele não é morto, né? Ele é recebido. E o cara manda ele pro desafio, que é matar a Quimera. Então, um monstro que representava, inclusive, o feminino. A Quimera tem essa representação, né? Quimera que vai querer dizer que era um monstro maravilhoso. É sensacional essa parada, né? Tipo, da hora. Hoje, inclusive, a palavra quimera se tornou meio que sinônimo, assim, de utopia, de fantasia, sabe? Tipo, você tá vivendo uma quimera, uma coisa, tipo, fantástica. Que é quase meio que dizendo, assim, que a ideia de um feminino dominante ali e tal era fantástico, né? Não existe mais, mas enfim. E aí ele vai
ao encontro dessa quimera para poder seguir o seu caminho. Uhum. Acho que os símbolos de quimera, você falou que era leão, cabra e serpente, né? Serpente, isso aí. Então a gente tem, por exemplo, o leão, que vai representar uma certa nobreza, mas também uma certa individualidade. A gente tem a cabra, que é uma força, é uma coisa assim, tipo, que bate cabeça, assim, não sai do lugar. Tipo, vai fazer aquilo, não importa o que aconteça, né? E a gente tem a serpente, que sempre representa a ideia da elevação daquela força sexual e tudo mais. Tal. Então a gente tem essa representação dentro da quimera. E é com isso que Belerofonte vai lutar, né? O que você vê nessa parada toda aí? Cara, quimera, elas são as dualidades da vida, né? Essa junção de vários aspectos diferentes, que às vezes a gente pode achar até conflitantes, mas que estão juntos numa coisa só, E que nem feminino, né? Que nem se falou, inclusive quimera era uma representação dentro dos cultos das deusas. Então era um símbolo que era utilizado para proteção, inclusive. Só que é algo assustador, né? É um negócio meio misterioso. Então é a luta contra uma dualidade que você nem entende direito. Por isso que era uma missão que era considerada impossível, né? É um negócio complicado em termos psíquicos. Só que Belerofonte, ele é um herói e precisa vencer isso, né? Ele precisa fazer a integração. Que nem você falou, né? Ele ignorou o feminino. Então agora a aprovação dele é enfrentar uma monstruosidade do feminino e vencer. Só assim ele vai conseguir integrar esses aspectos nele, na consciência dele. Só que aí, né? Como vencer essa monstruosidade sozinho? Esse é o pulo do gato, ele não estava sozinho. Ele recebe ajuda de Atenas, que, vendo que ele ia ter essa missão, ela presenteia ele com uma rédea dourada que serviria para capturar e domar o Pégaso. Pégaso, se vocês não se lembram também, é aquele cavalo alado que nasceu sendo filho de Poseidon com a Medusa. E quando Perseu, lá atrás que a gente falou do mito de Medusa, corta a cabeça dela, nasce o Pégaso. Então esse cavalinho aí, que também tem várias simbologias, né, sendo um cavalo alado, ele seria a ferramenta que Belerofonte precisaria utilizar para vencer a quimera. Então, o cavalo, né? Quando a gente fala de cavalo, vocês verem como tudo é dual, né? Cavalo também tem um significado dual. Porque quando é um cavalo selvagem, ele é o instinto, né? O instinto indomado, cavalo indomado. Então é aquele instinto que você não consegue controlar, que ele só vem, passa por cima de tudo e você, quando viu, já passou, né? Só que ao mesmo tempo, o cavalo, depois que ele tá conscientizado, né, digamos, que ele foi domado, ou que ele tem uma representação mais pura, podemos dizer até que seria um unicórnio, o próprio Pégaso, né, que é alado, ou que tem o chifre, ele se torna um símbolo de inteligência, sabedoria, da própria espiritualidade em si, né? Então pra você ver que o instinto, se ele não for não controlado, né? Porque a gente não controla. Se ele não for entendido, ele tem uma conotação mais negativa. O instinto entendido, ele se torna um negócio mais superior. E o cavalo, ele tem um símbolo que é de ser reconhecido, inclusive o Pégaso, né? Ele é reconhecido como cavalo lua. Justamente por causa do casco, né? Porque o casco do cavalo forma tipo uma meia lua. Então o cavalo, esse cavalo domado, ele tem a representação
do feminino, da lua. Uhum. Mas o cavalo é um símbolo de Poseidon, né? Também. Que inclusive é pai do Belerofonte, mas assim, não é ele quem ajuda Belerofonte a capturar o Pégaso. É Atena, né? Que daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais, mas a rixa Atena e Poseidon é tipo constante em quase toda a mitologia. Uhum. E aí é quase como se um feminino tentasse capturar um masculino, mas E quando, na vice-versa. realidade e só que esse masculino é meio feminino e, né, é muito interessante. Então tem essa ideia de que parece que Belerofonte, ele ao domar o cavalo com uma rédea dourada, ou seja, é um conhecimento elevado, né? É uma coisa dourada, uma coisa mais transcendente. Ele doma esse instinto que é um instinto do feminino, desse cavalo lua, que é o Pégaso. E aí ele sai pra batalha com a Quimera, né? Uhum. Ah, tem um ponto também que é legal, cara, de falar. A Atena, nesse caso, ela é uma divindade, né? E quando a gente fala que ele recebeu uma rédea dourada, normalmente quando um herói, alguma figura recebe assim um objeto dourado, isso normalmente significa um ensinamento superior. Então a Atena, ela nesse papel, ela acaba tendo uma função aí que a gente poderia dizer ou de um professor, uma professora, mestre, um terapeuta que seja, que dá aquele caminho já pro aluno. E Atena, deusa da sabedoria e da justiça, né? Tipo, Exatamente. não é à toa que ela vai dar conselhos e ensinamentos. Então assim, já recebeu o caminho de quem estava ali exatamente para isso. De certa forma, isso facilita e muito, né, a batalha dele com a Quimera. Porque assim que ele consegue laçar o Pégaso e ele vai pra batalha, todo mundo achou que ia ser o fim dele, ele vence Quimera com um único golpe. Né? Que é basicamente, ele tem uma lança. Como é que é mesmo essa parte? Ele tem uma lança com uma ponta de chumbo, não é isso? Ele espeta um pedaço de chumbo na ponta da lança e enfia na garganta da Quimera. Aí como a Quimera soltava fogo, né? O fogo derrete o chumbo, que entra nas tripas da Quimera e queima ela por dentro. E aí ela morre. Eu achei muito bolada essa parada, né? Porque pensa só, né? Tipo, fogo tende a ser a ideia de um pensamento elevado também. Lá a gente falou em Prometeu, né? O fogo do conhecimento também vem com essa questão. E aí é o fogo que derrete o chumbo. O chumbo tem a ver com coisas terrenas, tem a ver com coisas densas, pesadas, tem a ver com Saturno lá, Cronos, é sempre a manifestação mais densa. Então esse fogo derreter nesse chumbo é assim, ele tá purificando Quimera também. Eu sei que eu tô tentando ser meio poético na morte da Quimera aqui, mas esse fogo e muito bem pensado, assim. Ele teve que usar de uma artimanha, de um entendimento para poder matar num golpe só. Bem simbólico, assim, sabe? Quando você tem a estrutura, quando você tem todo o conhecimento, você consegue executar e manifestar as coisas de uma vez. Pra você ver, ele tinha a estrutura e a organização, que é o chumbo. Ele tinha o caminho e a ferramenta, que era o Pégaso, que foi dado para ele. E ele tinha o fogo ali do conhecimento também dentro da própria Quimera. Ou seja, a Quimera é uma representação da sombra dele mesmo, né? Então, dentro daquilo, ele já sabia que existia aquele fogo. Quando ele junta o fogo com a estrutura e organização, com a ferramenta certa, o método certo, ele entende aquilo de uma vez. Ele direciona, né? Exatamente. Você vê, é uma lança, um objeto fálico masculino que é direcionado... E ação. Que é direcionado em um ponto específico.
Então ele foi na veia, né? Praticamente. É certeiro. Ele usou toda a libido, toda a potência dele canalizada num lugar só. Pum, é aqui. E aí quando tem uma morte desse tipo, né, o que geralmente acontece é que ao matar um monstro, você está integrando aquele lado daquele monstro dentro de si, né? Então a gente entende como se aqui Belerofonte tivesse feito um entendimento do lado feminino, dessa potência, usando raciocínio, intelecto, usando coisas lógicas, que é bem masculino, tem muito a ver com a lança, inclusive. Né? E o que acontece logo em seguida de matar a Quimera é que Peraí, eu não sei se é logo em seguida ou se ele vive mais desafios primeiro. Acho que ele vive mais, né? Tem outros, ele passa. Mas fica muito redundante, assim. Tipo assim, ele enfrenta uns piratas que o chefe chamava Kimarro. Kimarro parece um quimera. Ele enfrenta Amazonas, ele enfrenta guardas reais. É tudo, assim, muito parecido com o que ele já enfrentou. Entendi. Os símbolos são os mesmos. Mas ele tem alguns outros desafios no meio do caminho aí. Porque depois, né, que ele enfrenta todos esses desafios, onde o principal foi a Quimera, o rei Obates percebe a divindade daquela pessoa, ou seja, entende que ele fez uma integração. E aí resolve ouvir o lado dele da história, e ele conta que no fundo não foi ele quem tentou seduzir a filha, né, do rei Obates, né, que era a mulher da corte do rei preto, e que na realidade foi ela quem tentou seduzir. Então ele percebe aquela divindade, vê que o Belerofonte não tem culpa do que aconteceu, aí ele dá a filha dele, o rei Obates dá a filha dele em casamento. Outra filha, né? É outra filha, é verdade. Tá bom, ela queria você, agora tá. Não é essa. Essa aí perdeu. Ele dá a outra filha. E assim, quando tem um casamento, seria o ápice do entendimento de que ele conseguiu fazer essa união de forças. Né? Mesmo matando Quimera, matando todos os outros desafios que ele teve, esse casamento representa que de alguma forma ele juntou masculino e feminino dentro dele. Né? E aí? E aí que o tempo passa. Belerophon sendo. Vem na porta. Belerophon sendo esse herói, né? Conseguiu vários feitos. Teve então seu assassinato lá primeiro perdoado, se tornou um herói, depois venceu mais um monte de desafios. Teve sua, digamos, divindade reconhecida pelo outro rei. Começou a viver uma vida normal. Teve lá, acho que teve filhos com a esposa dele. Mas passou um tempo, assim, as pessoas, todo mundo gostava dele. E assim, cara, eu acho que eu devo ser um deus mesmo, né? Sou bolado, tô aqui de boa. Então, cara, eu vou pegar meu Pégaso que voa e vou pro Olimpo lá. Vou fazer. Errou rude. Errou rude. E aí ele sobe no Pégaso e alça voo aos céus em direção ao Olimpo. E Zeus, vendo isso, obviamente ficou furioso. E como assim esse mortal, por mais que seja um semideus, né, filho de Poseidon, como assim ele mortal de merda. Ousa? E Zeus, ele envia um moscardo. Moscardo é uma vespa, um tipo de vespa. Nossa, que nome bonitinho. Ele manda simplesmente isso, uma vespinha e lá... Ela não precisa de nada, né, pra poder derrubar o Belerofonte. É só uma vespa. Assim, não vai ser raio, não vai ser bola de fogo, não vai ser outro deus, não vai ser machado, vai ser uma vespa. E essa vespa, ela pica o Pégaso, que se assusta e derruba Belerophon. E aí ele cai, e aí tem algumas versões, né? Em uma delas, Atena acolchoa o chão, né? Faz alguma coisa ali pra acolchar, pra ele não morrer na queda, né? E outra ele só cai em cima de arbustos mesmo, de qualquer forma.
Mas enfim, ele não morre com a queda, mas ele fica coxo, cego, meio louco, e aí passa o resto dos dias dele vivendo dessa forma. Ou seja, completamente caído em relação a quem ele um dia tinha sido. Puta, e esse é o fim do nosso herói. Quer dizer, zoado pra ele, mas bicho. o entendimento nosso é bom. É bom. Porque assim, claramente, a gente vê, vão lá, mitos que a gente já analisou aqui nos Deus Me Livre, inclusive. Uhum. Jazão, que ficou preso lá no passado e tudo mais, tal, não conseguiu ascender. Não transcendeu, né? Vamos dizer assim. Morreu com o barco, com o pedaço do barco que caiu em cima dele. Aí, a gente tem Perseu, que vive uma vida de rei e fica tranquilo com isso. Ele envelhece, ele vai até, né, quase próximo ali da morte, enquanto ele ainda tá reinando, cuidando das coisas. Ele não... Cara, nenhum deles chega no ponto de falar assim, tá demorando muito, eu já sou um deus. Não? E aí, não, vou pegar meu Pegasus aqui, que faz sentido, é alado, mas era a ideia que ele tinha, era o entendimento que ele tinha. Então, claramente, Ibris, nesse momento, ele está num estado de plenitude. Ele precisa esperar as coisas acontecer, tem tempo para isso, né? Arrumou sarna pra se coçar. Tava E aí, feliz e não estava contente em estar feliz. Pois é, tava inteiro, não quis estar inteiro, ato heróico, Ibris. Subiu no querido Pegasus lá e foi. Zeus não precisa de nada, velho, é o que a gente falou. Ele põe uma dor pungente num ponto específico, o que nos lembra de novo, ele atacando a Hidra não, atacando a Quimera. Ele fez a mesma coisa, ele pôs a força num ponto específico. Você vê que tem alguma coisa para ser aprendida ali ainda. Né? E aí essa Vespa, ela pica o Pégaso e aí nosso amigo cai. Eu procurei um pouco de símbolo para essa questão da Vespa, porque a Vespa parece ser assim, no mundo dos insetos, ela é como se fosse o rei dos insetos, o leão dos insetos, sabe? É um bichinho cabuloso. Ela é uma mistura de abelha, que tem a realeza abelha, né? Tá, a abelha rainha, aquela coisa e tal. A abelha rainha ainda, feminino. E do mel, ambrosia. Nossa, mesmo. Eita. E ela mistura com formiga. É uma abelha com formiga, que tem a força, tem o trabalho, tem a potência e que às vezes vai atrás de mel, inclusive. Também. Mas assim, ele põe esse símbolo, pra pegar a Belerofonte. Aqui, ó, você não aprendeu com isso ainda. Toma essa dor pra ver se você cai do cavalo, né? Cai literalmente do cavalo, verdade. Cai literalmente do cavalo. Você tinha visto... É isso que eu ia falar. Eu vi outro significado também para Vespa, que na filosofia ela significa uma aporia. Que é quando você tem uma questão que você não consegue chegar numa resolução. Você chegou ali num questionamento e você não encontra saída, você não acha resposta para aquilo. Que aí reforça o que você falou, né? Quando você tem uma dor pontual ou uma questão que você não conseguiu responder, isso faz desmoronar toda a estrutura que você tinha criado antes. E aí eu acho que isso mostra um pouco a fragilidade da estrutura psíquica que a gente cria, né? A gente foi lá, lutou, batalhou, integrou, não sei o que, acha que tá pronto, acha que tá feliz. A hora que vem uma questãozinha assim que... Poxa, você não conseguiu responder uma dorzinha num ponto específico seu que era um ponto fraco, pronto. Acabou tudo. Você volta lá... Você não volta nem pra estaca zero, né? Nesse caso, ele cai pra um nível muito abaixo do que ele tava antes. Ele vai realmente pro fundo do poço. Quanto mais alto, maior a queda, certo? Queda, exatamente. Que subir antes de estar pronto, vai cair na mesma proporção. E caiu.
E caiu do cavalo. Boa. Caiu do cavalo. Pô, aí agora a gente tem, de novo, né, duas versões. Uma que ele cai na moitinha lá, aí não morre. E a outra que Atena acolchoa pra ele o chão e aí ele cai e não morre. Bom, temos Atena de novo. E agora é um bom momento para falar dessa disputa, né? Porque Atena e Poseidon é uma luta, várias coisas ao longo do mito. Inclusive, se a gente for lembrar, Medusa, episódio... Ih, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas depois vocês procuram falando dele. Episódio de Medusa. Episódio de Medusa. Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena. E quando Poseidon, como é que é a palavra? Conspurcada. Caraca, velho. Quando Poseidon Gastou o português. Conspurca a querida Medusa, é dentro do templo de Atena. E é dali que nasce Medusa. Que nasce Medusa. Que nasce o Pégaso, né? O Pégaso fica ali dentro da Medusa como potência, e quando Perseu corta a cabeça dela, é onde nasce o Pégaso. E Crisaor, né? Que é o gigantão dourado. Crisaor. Mas então, a gente já tem essa base funcionando no fundo. Então, Atena, ela tem essa representação, ela é feminina, mas ela tem uma representação de justiça, de pensamento, de sabedoria, que é quase como se fosse o masculino ali. Ela é Ares, né? É tipo uma sombra de Ares, o oposto de Ares. Não, ela... Cara, não, é o Ares... Eu esqueci como que é a palavra. Não é exaltado. Cara, é tipo assim, um Ares que entendeu o arquétipo dele. É o soldado que virou general. Só pra vocês lembrar, Ares, deus da guerra. Ares, deus da guerra, que normalmente é aquele arquétipo que a gente fala da pessoa que briga, que bate de frente, que tem iniciativa. É o soldado. Ares é o soldado. Só que Atena, ela não é mais o soldado. Ela já passou por isso e ela se tornou general. Ela não é mais quem age, ela é quem pensa. Ela é quem faz a estratégia. Então, e é um símbolo completamente masculino. Mas ela é uma deusa feminina. Ela tem essa mescla, né? Então, e aí isso me leva a pensar que, por exemplo, esse acolchoamento deve ter sido algum entendimento que Belerofonte teve. Sabe, tipo, durante a queda, talvez ele tenha percebido a dor pungente, o que ele não conseguiu lidar, trabalhar ali, e isso impede ele de morrer, mas não impede ele de chegar no estado que ele chegou. Ele perde a virilidade, né, ele fica completamente louco, você falou um pouco louco, né, ele fica louco, vagando por aí, procurando o Pégaso. Né, ele fica como se ele estivesse buscando o Pégaso eternamente. Ou seja, ele tá num estado de busca assim que ele nunca vai atingir ali mais. Porque o Pégaso buscando a estrutura que um dia teve, né? Pois é. E aí do outro lado a gente tem Poseidon, que é masculino, mas que o tempo todo representa os mares, o inconsciente, que é uma coisa completamente feminina. Episódio 5, aí você lembra, inconsciente sagrado feminino. E ele tem de ser o representante do símbolo do cavalo, que é o cavalo lua. Então a gente vê Poseidon assim meio que sendo masculino, mas feminino ao mesmo tempo, quase que um oposto a Atena, que é a feminina, mas que é masculina. Então talvez por isso a gente tenha tanto esse duelo, e é o que, assim, me parece que é onde Belerofonte cai, assim, porque tem uma integração, mas ele não tem entendimento completo. Ele ainda tá perdido em alguma coisa ali que que ele não ligou. Porque esses opostos de Atena, feminina, que é masculina, e Poseidon, que é masculino, que é feminino, ele não conseguiu integrar. Ele tá meio que sambando ali. Tanto que ele perde o Pégaso. Então,
o Bellerophon, ele já começa a história dele como meio que no meio do caminho já, né? Sei que assim, não fala muito da origem dele. Ele já é meio que... já fez o papel de matar a família, que a gente considera como sendo quase que um sacrilégio, né? Só que em muitos momentos, simbolicamente, você precisa matar a família para resolver algumas questões. Então ele já tem isso feito, ele já vem como um papel meio de herói, ou seja, é alguém que parece que já estava nesse caminho, né, de individuação, de busca dos entendimentos próprios e tal. E só que ele tá nesse conflito aí entre Poseidon e Atena, né? Ele sendo filho de Poseidon, só que tendo Atena como quase como um guardiã, né? Isso mostra muito esse embate. Esse embate que eu diria que é um dos principais, né? Quando a gente fala nessa dualidade entre masculino e feminino, eu acho que é um dos principais pontos que pega, né? E, se for ver, a maioria dos mitos a gente acaba caindo em algum tipo de análise desse aspecto, né? Integrar masculino com feminino e tal. E Atena e Poseidon acho que representam da forma mais geral possível, né? A forma mais completa esse problema. E aí Bellerophon ele é pego exatamente nesse meio, né? No fogo cruzado entre os dois. E apesar de ter a ajuda dos dois, porque Poseidon acaba ajudando ele também, né? Dando o caráter de semideus para ele, né? Dando aí algumas faculdades já. Mesmo com a ajuda dos dois lados, se ele não consegue botar tudo isso junto, no fim dá ruim. Porque assim, ele até colocou tudo junto, né? Se for ver. O erro dele, a híbris dele acontece só no final. Que é quando ele, por conseguir tudo isso, né? Tipo assim, nossa, olha, eu integrei parte feminina com masculino, com não sei o quê, sou bolado. Aí que o ego cresce e ele escorrega na curva final. É como se ele tivesse aquele desafio final mesmo, né? Que a gente sempre tem a última tentação. Tem até a última tentação de Cristo lá, aquelas coisas todas. Sempre tem uma última tentaçãozinha, que é um negócio forte, mas é do tamanho de uma vespa, inclusive. É sempre o detalhe, né? É um detalhezinho. E ele cai ali bem nesse instante. O que é diferente, por exemplo, se a gente for ver Perseu, de novo, ele passa a vida dele inteira e lá no final que ele vai ter uma integração, que é quando ele entrega a cabeça da Medusa para Atena, né? E ele, de certa forma, é incorporado dessa sabedoria universal, assim, que a Atena traz, né? Sabedoria mesmo de mestre, de transcendido. O outro que a gente tem, por exemplo, é Ganímedes, que também já foi episódio aqui. Ganímedes, ele é raptado por Zeus, ele é levado por Zeus até o Olimpo. Dionísio é levado pro Olimpo. Nenhum deles chegou e falou assim: já tô pronto, irmão. Vou tô indo subir. Lá. Vai subir ninguém! Zeus já chegou já no bope, tá ligado? Vai subir ninguém, não. Caralho. Mandou a Vespa de Elite lá e já era, velho. Vespa de Elite. E é nesse sentido, entendeu? Que ele ficou preso no último detalhe, na hibrizinha ali, que é onde a gente cai, porque muitas vezes, se você já se identificou com o seu self, agora falando do seu eu interior, dessa potência que a gente tem dentro, e para uma pessoa que conseguiu fazer, de certa forma, o casamento alquímico ali, de masculino e feminino, né? Ânimos e ânima. Quando você se depara com o seu self, aquilo lá é magnífico. Só que a gente ainda tem um ego, que é a sombra do próprio self. Então, quando a gente deixa o ego se identificar muito com esse self, com esse eu interno, esse ego infla. E esse é um dos últimos desafios que é incrível, assim, que a maioria das pessoas que trilham no caminho da espiritualidade, elas tendem a cair. Porque elas já vislumbraram coisas magníficas, elas sabem do potencial delas, elas tiveram experiências transcendentes e tudo mais. E aí quando elas chegam nessa etapa, o ego se apodera disso.
E aí esse ego infla e acha que pode subir ao céu sem ter sido chamado. Cara. É o que falam também, né? A verdade. Verdade é relativa também, né? Mas a verdade sem amorosidade ou sem humildade, no caso, é só arrogância. Então não adianta o cara aí, o nosso herói Bellerofon, saber as verdades sobre ele mesmo, sobre o mundo, se ele não tiver a humildade de reconhecer o verdadeiro lugar dele, porque ele se torna só um arrogante. E arrogantes não tem espaço no limpo. Não passarão. Não passarão. Não passarão. E no fundo, ele não adquiriu a sabedoria completa de Atena. Porque a sabedoria dela não é uma sabedoria que leva à arrogância. É a que leva ao entendimento dessa verdade. Da verdade. Exatamente. Da verdade de verdade. Né? Então a gente tem mais um herói que nada mas não chegou. Ele tinha que ter estudado o mito de Perseu e ter visto que Perseu ficou quietinho lá no canto dele depois de cumprir a missão dele. Pois é. Hércules também, né? Se a gente for ver, Hércules tem uma vida inteira, ele vai até velho lá depois que... Acho que quando ele morre, não é? Ele só é levado pro Olimpo depois que ele morre. Então, é assim que tem que ser as coisas. Você precisa esperar o chamado, não adianta crescer, né? Enfim. Tem que ter paciência, não adianta ter arrogância e achar que é na sua hora que as coisas vão acontecer, que não é. Pois é. Caiu do cavalo. Adorei essa parte. Bom, acho que era isso aí. Aqui encerramos Mito de Bellerofon e Quimera. Top. Então, pessoal, antes que vocês se esqueçam, não esqueçam de deixar seu like, curtir, seguir a gente, deixar os comentários de quais outros mitos vocês querem ver a gente falando aqui, o que vocês acharam desses, seus feedbacks, e compartilhar também com os seus amiguinhos. Sensacional. Amiguinho, é sempre engraçado, cara. Não tem jeito. Sempre bom. É isso aí mesmo. Então, acho que... É isso aí, pessoal. Nos vemos nas próximas edições. Espero que tenham gostado e tchau! Tchau!